Bem-vindo ao canal Top Ações e hoje eu participei da call ainda há pouco com a Transmissão Paulista, onde eles detalham os dois lotes que eles venceram, né? A gente vai entender um pouco mais sobre as vantagens desses dois lotes que eles venceram. Vou falar dos vencedores da segunda fase do leilão da ANEEL, tá? Hoje mais cedo eu falei sobre os vencedores da primeira fase, que eram maiores lotes aí, né? Agora foram os menorzinhos, mas ainda tem mais alguns vencedores para a gente falar. E é importante você assistir o primeiro vídeo para você entender todo o contexto, né? Da onde eu tirei os números que eu calculei, né? Por que a empresa tem que emitir debênture para pegar uma transmissão, enfim. Mas eu ainda peguei alguns pontos aqui, tá? Para pensar aí que talvez vocês não tenham entendido. Deixa seu like e vamos aqui para o vídeo, tá? Então a gente começa aqui, vou repetir essa parte aqui do leilão, né? A ANEEL, ela decide aí que está faltando transmitir energia do país. Por exemplo, aqui tem muita solar, muita eólica, por exemplo. Ela precisa transmitir para São Paulo, onde tem muita demanda, né? E ela vai lá e precisa fazer linha de transmissão. E ela vê que precisa de outra aqui, faz várias, né? E ela orça tudo isso, faz um orçamento, né? Por exemplo, esse aqui de 15,3 bilhões, né? Tem vários lotes diferentes aí, né, durante os anos, mas eu tô falando desse aqui que foi 15,3 bilhões, e ela separou em 13 lotes pertinentes, aqui teve bastante em Minas e tal, né, e aí esses 13 lotes ela vai e põe em leilão, e aí tem as empresas que vão concorrer. Então, assim, são linhas de transmissão, né, e as empresas, quando elas colocam essa linha de transmissão em funcionamento, elas passam a receber a RAP, que é a receita anual permitida. Nada mais é do que uma receita aí previsível para receber ano a ano, né? Por 30 anos. Então, esse aqui é o conceito principal, né? Então, a ANEEL separa em lotes, vai para leilão, ela tem esse valor máximo aí que ela diz valer, e as empresas, de acordo com ela vê ali uma sinergia, que eu expliquei no vídeo mais cedo, né? Ou a possibilidade de antecipação, ter outros aí pontos de melhoria, conforme ela vai vendo que ela consegue diminuir esse valor previsto máximo aqui da ANEEL, ela vai dando lance e diante a concorrência elas vão aí cada vez pondo lances menores. É melhor para o Brasil, que tem valores mais baratos de energia, e pior para a empresa se a margem ficar muito ruim, muito apertada, né? Caso o valor fique muito baixo. E é isso que nós vamos calcular. Todas essas RAPs aqui, elas são reajustadas pelo IPCA. Então, baseado na RAP, que é reajustada pelo IPCA anualmente e é receita aí por 30 anos, mais o custo que as empresas vão ter aí em relação a essas obras, a gente consegue uma previsão básica, né? Por exemplo, aqui a Taesa, né? O quanto que ela vai receber de RAP e quanto a ANEEL falou que isso aqui custa. Daria, então, para a Taesa, no caso do ano passado, já vou vir para esse ano, um PCA de 7,4. Só que não é reajustado pelo IPCA, eu acabei de falar, né? Então a RAP é IPCA mais 7,4. Isso aqui numa situação mínima. Só que, como eu comentei no vídeo anterior, as empresas elas costumam ter sinergia, elas costumam fazer um monte de coisas para dar uma rentabilidade maior para elas, e aí a gente consegue imaginar talvez um IPCA um pouquinho maior. 17% eu adotei aqui, para a gente pegar um número um pouquinho maior, IPCA 8,9, por exemplo, a 2021. Mas tem um monte de outras coisas, também tem a parte do risco, mas são poucos, e pode piorar esse número aqui, mas de modo geral elas conseguem sempre uma eficiência melhor aí sobre os leilões, bem mais até do que os 17% que eu coloquei, tá? Só pus um número bem pés no chão. E quando a gente começa a analisar os lotes de 2022, a gente tem aqui a Neo Energia, que apoiou bastante hoje, por conta desse lote significativo aqui de 360 milhões e 50% de deságio. Então ela pagou 50% a menos do que a Neo estava aceitando pagar por conta da concorrência, obviamente. Esse é aquele lote que Copel e Engie estavam querendo, e também a Transmissão Paulista e a Taesa por conta das sinergias. E aí vem a segunda questão. A Neo Energia topou pagar um preço tão arriscado e ela nem vai ter tanta sinergia quanto a Transmissão Paulista e a Taesa tem, né? Ela também tem uma situação de dívida, mas ela tem muito crescimento aí para vir agora, né? Então, assim, tem que entender aí a história da empresa, mas o mercado exagera, né? De qualquer forma, não deixa de ser um bom negócio, um negócio extremamente previsível, tá? A questão é que talvez, né, o mercado tenha visto ela muito agressiva aqui. Talvez esse lote até se encaixasse melhor com a Taesa e a Transmissão Paulista. Enfim, a gente pode precificar aqui um PCA mais 7,3 e um IPCA 8,8, contando uma sinergia de 17%, uma sinergia padrão aqui que eu estou adotando, mas, né, a gente tem que ver caso a caso, tá? 8,8 aí
para a Neoenergia IPCA, né? Porque é ajustada pelo IPCA. Transmissão Paulista, na linha aí do segunda fase, ela conseguiu mais uma RAP de 13,43, uma redução aqui de 59,21, né? O CAPEX, né? Um deságio. E daria então IPCA 5,8 e IPCA mais 7 se ela conseguir a eficiência de 17%, mas eu já vou antecipar para vocês, vou explicar tudinho que ela falou. Ela prevê bastante redução de CAPEX aqui, tá? Mas é previsão, né? Então tem que ver se confirma. Enquanto no lote 3 ela ganhou hoje mais cedo, que eu já falei, né? 285 milhões, 46,75 aqui de deságio, e essa aqui foi muito maior, né? 285 milhões, esse aqui que foi a grande importância, 7,8 aqui de IPCA+, e IPCA mais 7,9,4 se ela conseguir uma eficiência de 17%. Aqui ela já falou. Bom, já vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Então a Taesa nós temos aqui uma RAP de 18,8, 48 de deságio, né? IPCA mais 7,7, IPCA mais 9,3 no cenário de eficiência, enquanto a Neoenergia conseguiu outro lote, 38,2, um deságio de 45,7, IPCA mais 7,5, IPCA mais 9,2, contando um bônus aqui, né? A Engie também recebeu um lote pequeno, 9,5, deságio grande de 59%, PCA mais 6,4, PCA mais 7,7, contando uma eficiência. E uma surpresa no lote 8, com o Eletronorte voltando e a Eletrobras voltando ativa depois de muitos anos. Então você vê que essa reestruturação da Eletrobras pode fazer voltar ela, né, aos bons tempos. Aí vai ser mais concorrência ainda, né? Por um lado é ruim, por outro é bom porque a empresa volta e ativa, né? Mas enfim, RAP de 12,25, 38,5 de deságio. Então um deságio interessante que deu um IPCA de 11,1 e 13,4 contando uma certa eficiência. Então você vê que não teve tanta concorrência. Quanto mais distante, maior aí os preços que ela vai conseguir, menor a concorrência. A gente vê lá no norte, teve uma empresa que conseguiu com um deságio de 5 e poucos por cento. Então foi praticamente o preço que a Enel topava pagar no máximo, né? Então depende muito analisar essas sinergias aí, né? Dando uma olhada nas empresas, a gente vê a Taesa aí oscilou entre positivos e negativos durante o dia inteiro, Transmissão Paulista também, a Neoenergia ficou boa parte aí no negativo, chegou a bater quase 6%, né? Energisa 1,5% negativo, enquanto a Eletrobras aí 0,6% positivo. Da Transmissão Paulista, que foi para mim a grande vencedora aí do leilão de hoje, né? Em termos aí de qualidade barra quantidade, ela tem aí hoje em operação um portfólio bastante focado aqui no sul-sudeste, né? Bastante em São Paulo, né? Mas também tem aí um pouco espalhado. Ela tem hoje então 3,3 bilhões, né? Em RAPs, 123 subestações, isso aqui está em operação. Mas ela também tem em construção, tá? Ela tem construção um pouquinho mais espalhada aqui, ó, no sul-sudeste do Brasil, né? Onde 480 milhões aí de RAP, né, para entrar. E nós já vimos, né, os lotes que ela venceu, que foi o 3 e o 6, né, e o 3 em Minas e Espírito Santo e o 6 em São Paulo, né, ela tem 60 meses para instalar o lote 3 e 42 meses para instalar o lote 6, tá? Vamos dar aqui uma olhada nos valores, então, previstos aí pela ANEEL seriam 3,9 bilhões, né, desses lotes arrematados pela Transmissão Paulista, são 2 lotes, dando aí 1.027 novas linhas de transmissão, 2.850 MVA de capacidade, 299 milhões,2 de RAP adicionada anualmente ali quando ela estiver concluída, né? Então, são aí o lote 3 e 6, está aqui 299,2, né? Então, tá aqui os lotes posicionados. Então, estão aqui os lotes posicionados, né? Em São Paulo e aqui nessa região aqui, Minas e Espírito Santo, né? Então tem sinergias, conforme a empresa vai falar daqui a pouco. Nós temos aí, então um crescimento da empresa que hoje tem 3,298 aqui de RAP, né? Ela já tem construção 480 e agora ela vai conseguir mais 286 e mais 13. Então só disso aqui ela está saltando 7,9, né? Do total dela hoje está saltando 7,9 em referência já à situação dela com essas construções aqui. Se for contar o que tem em construção e esses novos lotes, ela então deu um avanço aqui de 23,62% ela tem para avançar. Então é bastante coisa para crescer, né? Esse salto aqui 23,3%. Subestações ela vai aumentar em 2,2, tem 2 aqui no lote 3 e uma no lote 6.
MVA 3,5% e LT, linha de transmissão, 5%. Mas o que a gente mais foca aqui é as RAPs, né? E tudo na Transmissão Paulista é muito bem pensado e eles me convenceram a princípio dessas aquisições. No lote 3 e no lote 6, em ambos os casos, elas vão conseguir redução de CAPEX, ou seja, eficiência vai estar trabalhando a favor da Transmissão Paulista, principalmente no lote 6, que eles falam que vai ser bastante possível isso, e é por isso que eles foram tão agressivos ali no leilão, pegando desconto ainda maior, né? O lote 6 foi aquele menorzinho. O lote 3, ele vai ter também eficiência menor que o 6, mas a grande questão aqui também é que ele é bem grande, ele pode estar previsto aí ser entregue em partes, então isso aí consegue uma excelente antecipação, tá, nos prazos, o que não vai ser possível no lote 6, no lote 3 vai, então vai ser entregue aí antecipadamente em vários pontos, tem uma curva de desembolso que fica facilitada diante disso também, né, uma curva aqui de CAPEX, e nós estamos, né, vamos lembrar, diante de uma inflação alta, né? Então é importante ela ser muito bem criteriosa nesse financiamento, ir aí com calma, porque essa emissão de debêntures no momento está cara, embora a IPCA ela é atualizada pelo IPCA também, né? Mas tem aquele IPCA taxa, né? Essa taxa ficou um pouquinho mais alta nesse momento. Enfim, ela vai ser muito bem trabalhada. Esse lote 3 aqui ajuda nessa questão. Esses projetos da Transmissão Paulista vão ser financiados com uma alavancagem de 80%. Então, 80% vai ser via debêntures de infraestrutura e 20% vai ser do caixa dela mesmo, segundo aqui essa estimativa inicial. E aí nós temos também outros pontos como compra de contratos globais, contratos fechados que ela tem para compra de materiais. Ela é uma empresa muito grande, então isso aí já traz uma redução de CAPEX diante aí de toda a estrutura que ela tem hoje, né? E tem também, nós já vimos o cronograma, já vimos o CAPEX, o financiamento, e tem a eficiência operacional, que é aquele negócio que a gente sempre fala, né? A sinergia. Ela não foi pegar uma linha de transmissão lá no norte, que para ela está muito longe. Ela foi pegar ali onde já está próximo, né? Tudo aí fazendo uma sinergia de custos operacionais e despesa administrativa com os ativos existentes. Então, maravilha, né? Uma margem de EBITDA entre 90% e 95%, e além de tudo, ela também ficou de olho na questão tributária. Olha, nem pensei nessa questão aqui, hein? Então, a questão tributária, no lote 3, ele vai trazer aqui incentivo, ele tem uma questão positiva aqui de 84%, ele está numa área incentivada. Eu não sei o quanto isso traz de benefício, mas ele destacou isso aqui, então, caramba, eles estão de olho no negócio. Então, o lote 3, ele está numa área que vai ter uma área incentivada aí, que vai trazer uma positividade aí no tributação da empresa. Já o lote 6, por ser um lote pequeno, ele vai ter aí a questão do lucro presumido, tá? Então, eles ficaram de olho até não, né? A obrigação da empresa, mas é uma coisa que às vezes a gente aqui não fica tanto de olho, e eles ficaram, né? Então essas foram as aquisições da Transmissão Paulista, muito bem explicadas, eles foram muito rápidos, né, ao mercado, extremo profissionalismo, e o Barsi sempre, quando você vê os discursos do Barsi, ele sempre foca nas pessoas também que trabalham na empresa. Você vê lá ele falando, o Wilson Ferreira da Vibro, o Wilson Ferreira na época da Eletrobras, eu não sei quem da empresa tal. As pessoas são importantes, e no caso aqui da equipe da Transmissão Paulista, eles passam bastante confiança, então se caísse hoje, eu com certeza, antes mesmo de ver a apresentação, já estaria confiante de comprar mais. É uma empresa que eu confio bastante.